já de volta ao Vivo em Cores, que bom, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Esse é o nosso programa Vida e Saúde, aqui Rede Século XXI, nessa semana para especial em defesa da vida, Semana em Defesa da Vida. Estamos dando hoje início a uma série de entrevistas para abordar esse tema do aborto e suas consequências, enfim. Hoje conosco a super querida, amada doutora Roseli Cristina, psicóloga clínica e terapeuta família, que trouxe inclusive assim uma representação através desses bonequinhos aí, eu chamo carinhosamente de bonequinhos, não sei se tem um nome específico. Não, são os bonequinhos. Representando aí as consequências aí na família. Ô doutora, a Maria Luísa Fagundes Marim, de Itatiba, São Paulo, obrigado Ana Maria Luísa, um beijo para a senhora. Ela coloca aqui uma situação e em cima dessa situação eu gostaria de completar a pergunta dela. Ela falou assim que a tia Maria, né, a Maria Luísa, a tia dela, sofreu teve dois abortos alguns anos atrás e hoje em dia sofre muito com esses abortos. Ela pede uma palavra de conforto do Frei, da doutora, ou seja, às vezes é o aborto provocado, a intenção de, mas muitas situações a pessoa perde, a mulher perde, é o aborto espontâneo. Explica a diferença aí, doutora, e depois respondendo aí a nossa amiga Maria Luísa. Ah, sim. O aborto espontâneo, ele não tem intenção de matar, evidentemente, não tem intenção de eliminar. Né? A mulher sofre porque ela deseja muito, né, ter essa criança. Mas, diferente do aborto provocado, as consequências são mais tênues, a não ser que você... Que tipo de consequência? Por exemplo, se você tiver, né, como eu acabei de explicar, teve 2 abortos aqui, teve mais filhos então tem que contar, né? Não são 2 filhos vivos, 2 filhos mortos. Mesmo sendo espontâneo, doutora? Mesmo sendo espontâneo, cada um tem o seu lugar. Então, a mãe sofre com o aborto espontâneo porque ela desejou ter esse filho. Então, você que nos comunicou aqui... A nossa amiga Maria Luísa. Amiga Maria Luísa, amada, toma esses bebês, né, no seu coração. É a tia dela, a Maria, né? Quando eu falo tomar os bebês, não é para ir lá chamar o espírito do bebê, não é isso não, gente. É que ele fez parte, ele faz parte de você. Da história de vida, né? Ele esteve aí fisicamente, então ele tem o lugar dele dentro do seu sistema, né? Então faça essa inclusão, tome essa criança, dê um nome para essa criança, converse com ela amorosamente, fale, eu sinto muito, sabe, você viveu pouco tempo, mas o pouco tempo que você viveu, né, eu me tornei mãe. Então, eu não me tornei mãe do primeiro filho que nasceu, que está vivo, eu me tornei mãe com a primeira gravidez que eu tive. Doutora, ela pode, isso é muito revelador e muito libertador o que a senhora está falando assim. Por exemplo, nesse caso aí, doutora, que a senhora colocou, esse de amarelinho aí, que seria o primeiro, né, o primeiro na ordem dos vivos, digamos assim, né? Sim. Mas a mãe pode dizer assim, você não é, a pergunta é, quem é o teu primeiro filho? É o de amarelinho lá, é a Mariazinha. Assim. Não, ela não é o primeiro não, ela é a terceira. Isso. A mãe pode falar isso? Pode. Pode, primeiro, né, tem que ter assim um preparo, porque não é de criança que se vai falar isso, que a criança em si não tem consciência, né, inconscientemente ela sente. Mas assim, à medida que a criança vai entrando numa idade, na idade da razão, ela pode ir conversando, olha, antes de mamãe ter você, mamãe teve também, só que o neném não ficou muito tempo, ele foi embora, né? E, enfim, mas a mamãe tinha ele, então você é o segundo, ou você é o terceiro, né? Ou você é o quarto. Teve uma mãe que eu atendi que ela teve 5 abortos antes de ter o primeiro. Poxa. Né? E aí eu fiz ela, falei assim, então, seu filho é o 5º filho, né? Você precisa incluí-lo, tá? Por quê? Porque essa criança, ela precisa estar no lugar que é dela. Né? Cada um de nós temos o nosso lugar. Quando a gente fica num lugar que não é o nosso, né? Que bonito isso, gente. Nós não nos encontramos na vida, sabe? Tem um caso
que eu atendi anos atrás, né, de uma mulher que chegou no consultório. Na verdade, ela veio no consultório trazendo um filho adolescente, anorexo, e ela já, assim, comecei a tratar do filho e depois o filho ficou bem. Aí comecei, então, ela me pediu ajuda. E ela disse assim, olha, eu já fui em vários lugares, eu já tomei medicação e eu não consigo sair desse quadro. Eu não tenho vontade. Era um quadro depressivo, eu não vou me alongar Sim, aqui, sim. né? Mas era um quadro tipicamente depressivo, tá? E de anos. E era uma família que tinha tudo para dar tudo certo. Um marido muito bom, situação financeira muito favorável, os filhos inteligentes e tudo mais. Mas ela não conseguia compreender o porquê daquela depressão. Ela falava assim, eu não vejo graça na vida. As minhas roupas são pretas e cinzas. Eu não consigo comprar roupa de cor, não consigo viver com roupa de cor. Nível superior, tinha feito faculdade, nutrição, não exercia, não conseguia se encontrar em nada, tá? Aí ela queria entender por que esse estado e uma angústia tremenda que ela não sabia de onde vinha essa angústia. Então um dia ela foi fazer a vivência terapêutica familiar. Isso lá já uns 13, 14 anos atrás, né? E tal foi a surpresa que nós posicionamos, então, a mãe dela, né, lá diante dos representantes. A gente, para quem não sabe, são participantes que vão e representam o campo familiar daquele paciente. E o representante da mãe, eu via que ela ficava muito assim, prostrada, olhando para baixo mesmo, prostrada, como se tivesse ali contemplando algo, né? E na nossa linguagem, da linguagem, né, de entendimento sistêmico, ali a gente via nitidamente que essa mãe, ela estava em contato com a morte. E eu perguntei para ela, vamos chamar ela de Maria. Maria, você sabe se sua mãe teve aborto? Sim, não sei. Não sei, mas o que eu sei é que eu tenho muito medo da minha mãe. Eu não consegui me aproximar da minha mãe. Quem cuidou de mim foi minha irmã mais velha. A mãe dela teve muitos filhos, ela era a nona filha, tá? Bom, então aí eu fui e posicionei diante dessa mãe representantes de crianças abortadas. E imediatamente a representante dessa mãe começou a ter assim um choro que ela não se continha, né? E aí então eu fui entendendo que essa mãe havia feito abortos. No momento em que eu posicionei essas crianças, a minha paciente que estava sentada comigo, ela imediatamente se lançou também com esses irmãos abortados. Ela estava totalmente identificada com esses irmãos que estavam abortados, sabe? Ok, isso aí. E aí ela dizia assim, né, a expressão mais genuína, né, da dor inconsciente: eu não posso viver, eu não quero viver, eu não tenho direito de viver. Meus irmãos não viveram e eu não posso viver. Olha só. Tá? Então foi assim, aquele momento em que ela foi descortinado, né, a motivação, aquela angústia, aquele aprisionamento que para a vida dela não havia sentido, ela não tinha alegria para nada. Tá? Então eu fui fazendo toda a recolocação desses irmãozinhos abortados, né, na vida dessa paciente e arrumei, a gente ordena ali todas as relações. Essa mãe, a representante dessa mãe, foi tomando essas crianças para si, tá? E assim a paciente se sentiu muito bem, muito leve. No dia seguinte, né, desse trabalho, ela voltou diferente, completamente diferente. E ela trouxe o marido dela. O marido
assim, executivo, engenheiro, mente racional, e ele pensou, nossa, minha mulher saiu de casa de um jeito e volta do outro, né? Ele falou. Então, no dia seguinte, ele quis ir junto para saber o que se tratava. Nossa, será que é alguma coisa espiritual que mexe lá com o espiritual? Ou o que será que é? Eu preciso conhecer, saber o que se trata. E ele foi. E nisso que ele foi, ele também se surpreendeu. E ele começou a dizer, olha, a mudança da minha mulher foi repentina. Eu conheci uma mulher, ela voltou outra. E assim foi progressivamente. Ela foi entrando em contato com a vida. Por quê? Veja, ela não estava no lugar dela. Onde eu quero chegar? Ela não estava no lugar dela. Ela achou que fosse a nona, mas estava a nona, né? O 11º, 12º, 14º, 15º. Tá certo? Ela pôde achar o lugar dela. E isso fez toda a diferença na vida dela, gente. Interessante, gente. E aí, todo esse processo de depressão, ela foi suavizando, foi deixando de lado. E interessante que ela perguntou assim, Roseli, está vindo em mim uma necessidade interior de fazer um movimento de reparação. Né? E o que você acha que eu poderia fazer? Eu falei assim, olha, você mesmo vai encontrar, né, um jeito de fazer essa reparação. E incrível, ela encontrou, ela ficou 1 ano trabalhando numa associação, né, de senhoras que faziam roupas para bebês. E ela ficou 1 ano fazendo roupas para bebês, com uma alegria. Nossa. Eu queria aproveitar isso, doutora, assim, falando dessa associação, né, de pessoas que dedicam para se transformar e serem transformadas a partir dessa história. A doutora Roseli é de São José dos Campos, onde eu sou de São José dos Campos. A gente, pelo nosso volume de trabalho, quase não se encontra lá. Encontra nas celebrações, enfim. Mas lá em São José dos Campos, assim, tem uma associação, a Associação Guadalupe, né, da minha amiga, nossa queridíssima amiga Mariângela e toda a sua equipe, enfim, que é uma associação fantástica, gente, fantástica, fantástica. Aliás, a Mariângela vai estar aqui também durante a semana para falar disso. Mas a gente vai mostrar, porque o trabalho que eles fazem é tão interessante, porque elas ficam sabendo de meninas, de moças, né, que estão grávidas e que têm um pensamento, ou porque o namorado está exigindo, ou porque o pai vai expulsar de casa, Sim. E várias situações. Então, a única solução que elas veem é abortar. Aí essa associação fica sabendo dessas meninas e chama essas meninas e faz um trabalho seguinte, olha, se você não quer, depois a gente coloca para adoção, mas deixa nascer. Eles fazem um trabalho tão lindo com essas moças, gente, tão lindo com essas moças. A gente vai conhecer um pouquinho agora desse trabalho da Associação Guadalupe em São José dos Campos, e do São José dos Campos para o Brasil inteiro já tem representação. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, sozinha, sem apoio da família, e aí eu pensei em cometer um aborto. Foi um momento de desespero, de me sentir só, achando que a minha família não iria me apoiar, e foi onde eu tentei. Quando você sabe que você está grávida, lá o mundo lá fora te dá as costas. Você fala com os amigos, amigas, você nunca tem. Eu já não via mais sentido de o que eu vou fazer e por que eu vou ter mais uma filha, vou colocar uma filha no mundo, eu não quero. A gente só sabe o tamanho da nossa fé quando a gente é testado. Quando Deus pergunta, até onde vai? Até onde você consegue? Até onde vai a sua fé? Você já parou para se fazer essa pergunta? Todas essas mulheres passaram por um grande teste de fé. Todas elas se viram desamparadas no momento em que mais precisaram, no momento de sua gestação. O aborto parecia ser a única alternativa. Eu fiquei sozinha, né? E meu ex-marido ameaçava, como até hoje, né? Tipo, ele não aceita, então ameaçava constantemente, várias
situações assim, ameaçar de morte e tal. E o pai dela tinha me abandonado, eu grávida, então eu entrei em desespero, sabe? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou ter essa criança? Aí só... tipo, eu entrei em depressão, na verdade. Quando eu soube que eu estava grávida, para mim foi um susto. Um susto. Para mim acabou meu mundo, acabou minha vida, acabou minha curtição, acabou tudo para mim. Como que eu ia dar notícia para minha mãe, pro meu pai, se eles iam aceitar ou não. Aí eu fiquei aquilo na cabeça, eu fui escondendo a gravidez, escondi a gravidez até os 3 meses de gestação. Eu queria abortar, eu não aceitava, eu queria tirar essa criança, eu não queria, não aceitava. O fato do meu desespero, eu tenho um casal de filhos, sou mãe solteira e foi isso que eu acabei me afastando de Deus. Descobri que estava grávida, de 3 meses de gestação, e nessa gestação, no primeiro ultrassom, eu descobri uma anencefalia. Procurei uma missa de cura e libertação, onde lá eu dei um testemunho, pedi para que Deus me orientasse, para que Deus me desse uma saída. E lá eu encontrei uma pessoa que pediu meu contato e ele me apresentou pessoas maravilhosas na minha vida, que foram essenciais para que tudo desse certo, para que tudo chegasse aonde chegou. Ele me apresentou a Associação Guadalupe. E foi na Associação Guadalupe que essas mulheres finalmente encontraram amparo e receberam o carinho que tanto necessitavam. Essa associação ligada à Igreja Católica mudaria de vez a vida dessas mulheres. Lá encontrei pessoas maravilhosas que me deram a assistência que eu precisava, que fizeram de mim uma filha, assim, me acolheram como ninguém tinha feito até então. Era tudo que eu precisava, né? Aqui me acolheram, me deram muito carinho, me deram amor, me deram muita atenção, coisas que lá fora não tinha. Aí foi conversando comigo, as meninas me acolheram, conversavam. Aquilo foi entrando na minha cabeça, aceitar a gravidez. Eles me acolheram desde o primeiro dia e foi aí que eu fui. Ainda passei muitos meses ainda com a intenção de querer tirar, e foi muitas pessoas que seguraram na minha mão. Eu tive esse apoio de levar minha gravidez adiante, um apoio assim que nem a minha família me deu. Eu agradeço muito, muito as meninas, a Casa Guadalupe. Se não fosse elas, minha filha não estaria aqui hoje, nos meus braços. Hoje isso aqui é minha vida, troco tudo por ela. Hoje eu não vivo sem ela, não fico sem ela. Essa aqui é minha vida. Elas chegam totalmente desesperadas e desestruturadas, totalmente, né? A única solução que elas veem no momento é o aborto. Elas não querem a criança, elas não querem ouvir falar de Deus, elas não querem ouvir falar nada que não seja uma forma de ajudá-las a abortar. Então, nesses aconselhamentos, nós colocamos para elas todas as consequências do aborto, que são gravíssimas, né? A síndrome pós-aborto, enfim, colocamos todas essas situações pós-aborto. Nós sabemos que a mãe, ela aborta um filho, uma criança, mas ela não aborta a sua maternidade, né? Essa maternidade, esse aborto, ele vai ficar para sempre na memória do coração dessa mãe e ela vai ser uma mulher frustrada. A mulher, quando aborta, ela deixa um vazio, um vácuo no seu coração que é tremendo. E eu estou falando particularmente da mulher que é católica, aqui, que quer viver como filha de Deus. No momento em que ela se encontra com a misericórdia de Deus, que ela é capaz de se permitir ser atingida pela misericórdia de Deus e vive um arrependimento profundo do que fez, Deus está pronto para restaurar a vida desta filha, se ela estiver arrependida. Não há pecado que não possa ser perdoado. E depois, quando procura a confissão, faz o caminho, a jornada mais bela que pode existir. O que nós temos de experiência com mulheres que abortaram e que viveram uma conversão pessoal, que são vidas assim restauradas. E é muito lindo.
Uma pessoa que está arrependida do pecado que cometeu, ela vai buscar viver de uma forma diferente daquele pecado. E se isso tange o aborto, o reflexo e a consequência mais imediata do arrependimento e do perdão que vem pelo sacramento da confissão é o seu incondicional comprometimento com a vida. Isso aí. É muito forte, né, gente? A mensagem é muito clara, né? A mensagem em defesa da vida. Eu quero aproveitar, mandar aí um beijo para a Maria Ângela, toda a equipe da Associação Guadalupe. Já tive a oportunidade de visitar, rezar missa, conversar naquela situação, apoiar. Então, preciso ir mais, inclusive. A Maria Ângela sabe disso. Poxa, mas a gente sabe assim que como foi interessante, né, doutora? Todas aquelas crianças que a gente viu ali, a gente se emociona ao ver o rosto daquelas crianças, aqueles anjinhos, assim, todos eles estavam condenados, né? Sim. Todos eles estavam condenados. Tá? Sim, incrível, né? E é assim, é uma esperança, não? Casas como essa, associação como essa, há esperança, ainda há amor, né, no coração de tantas pessoas para poder absorver mesmo a vida, não? Exato. Uhum. Gente, isso nos faz pensar como seres humanos, como os filhos de Deus, enfim, e a misericórdia de Deus, ela alcança, como a gente ouviu ali, ou seja, não mata a maternidade, né? Não mata, tem as consequências, né? O que a gente ainda fica, assim, bastante tocados é como que ainda a família, né, tem tanto preconceito, porque a família, o núcleo familiar é o primeiro a excluir, a não aceitar, né? Então, a gente viu o exemplo aí dessas mulheres, quer dizer, a própria família ainda, né, procurando dar um jeito de fazer com que aquilo não aconteça, como se não pudesse, né, existir. Eu acho que a família precisa acolher, sempre acolher. É a vida, né? Gente, a gente não tem como não se emocionar com histórias como essas, com situações como essa, é a vida, né? Eu vou chamar um intervalo, vou tomar uma aguinha aqui, a gente vai se repor um pouquinho aqui. E na sequência temos muito mais informações, inclusive tem uma situação aqui onde a mãe falou diante da filha assim, olha, eu queria te abortar. A mãe falou para a filha, né? Eu queria melhor seria se você fosse abortada, né? Vamos perguntar para a doutora Roseli quais as consequências disso no dia a dia, viu? Tudo isso e muito mais a gente volta depois do intervalo aqui no Vídeo Saúde, que é sempre.